Fala pessoal, professor Zacarias aqui. No vídeo de hoje a gente vai ver um pouco sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é facilmente um dos teoremas mais conhecidos da matemática. Não tanto pela sua aplicação, mas sim pelo seu forte nome que tem, o Teorema de Pitágoras. Todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos sabe o que é o Teorema de Pitágoras. Mas nem todo mundo sabe como funciona o Teorema de Pitágoras, como a gente faz para aplicar ele. Só sabe geralmente mesmo pelo nome. Então, nesse vídeo a gente vai ver um pouco sobre o que é o Teorema de Pitágoras e como a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, pessoal, para começar, o que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras é uma das relações métricas de um triângulo. Relações métricas, ou seja, relações de medidas, por isso métricas. Com o Teorema de Pitágoras, a gente consegue achar uma medida do triângulo que está faltando. Então, por isso que a gente fala que é uma das relações métricas. Lembrando que o triângulo, a gente sempre tem várias relações métricas, e o Teorema de Pitágoras é uma das relações métricas que a gente consegue aplicar no triângulo retângulo. Como a gente pode ver aqui, esse ângulo que a gente forma aqui é um ângulo reto. Triângulo retângulo é quando tem um ângulo reto. Então, o que é em si o Teorema de Pitágoras? A gente sabe que ele serve para achar uma medida que a gente não tem, mas como que a gente utiliza ele? O Teorema de Pitágoras, pessoal, diz o seguinte: a soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, passando isso de forma mais simples, porque falando dessa forma já não dá muito para entender, como funciona isso? Os catetos ao quadrado. O que são os catetos? Os catetos, pessoal, são esses lados que são após a hipotenusa. Mas o que é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado maior do triângulo. Então, você bateu o olho no triângulo, você viu esse lado maior aqui, você já sabe que o nome dele vai ser hipotenusa. Nesse caso aqui a gente está chamando ele de H, porque a gente não sabe a medida dele, depois a gente vai achar mais para frente. Então, tendo em mente que essa hipotenusa, que é o lado maior do triângulo, a gente tem os catetos. O que são os catetos? São os lados menores. Então, a gente tem dois tipos de catetos. Tem o cateto oposto e o cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? O cateto adjacente, pessoal, esse aqui, que anda junto com a hipotenusa. Você pode ver que ele está na mesma linha e se encontra aqui com a hipotenusa. Por isso, adjacente, ele está adjacente à hipotenusa. Já o cateto oposto é o cateto que está oposto à hipotenusa. É esse cateto aqui, ó. Esse lado que está do outro lado da hipotenusa. Enquanto a hipotenusa está do lado direito, ele está do lado esquerdo. Por isso que chama oposto. Então, cateto oposto, cateto adjacente. Isso aqui vai ser importante você lembrar esse nome mais para frente quando a gente estiver falando sobre seno, cosseno, tangente, que são outras relações métricas de triângulo. Por enquanto, aqui no Teorema de Pitágoras, você só deve saber o que são os catetos, que são esses lados menores, e o que é a hipotenusa, que é esse lado maior. Então, prosseguindo aqui, como eu ia dizendo, o que é o Teorema de Pitágoras? A soma dos catetos ao quadrado. Então, esses lados ao quadrado. A soma dos lados ao quadrado. Desses lados que são o cateto. Então vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. São igual à hipotenusa ao quadrado. Para ficar mais fácil aqui, para ficar mais fácil de entender, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar que a hipotenusa ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Porque a soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado, tanto faz se a gente falar que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Porque a igualdade se mantém da mesma forma. Se uma coisa é igual à outra, então não tem muita diferença a gente alterar a ordem. Então a gente colocou aqui que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, olha só. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual. Lembrando que essa letra aqui, a gente está usando o H para representar a hipotenusa, mas a gente pode usar o X também, pode usar o A, pode usar qualquer letra, desde que seja para representar. Então não se assuste se você estiver vendo em outros livros didáticos e ver que tem outras formas de representar, não só com o H, como com o A, com o X, com o Y, porque na verdade, como eu disse em um vídeo anteriormente, as letras são usadas para representar algo que a gente não tem. Poderia ser qualquer outro símbolo. Então a gente usa letras para ficar mais fácil. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual 3 ao quadrado é 9. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3. O número do expoente determina quantas vezes a gente vai multiplicar por ele mesmo. Então, 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. 4 vezes 4 é igual a 16. Então, vai ficar 9 mais 16. 9 mais 16, pessoal, vai ser igual a 25. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 25. Só que a conta não vai acabar aqui, pessoal. Porque como a gente ainda tem essa operação aqui, a gente tem um ao quadrado ali. A gente tem um expoente elevando a hipotenusa ao quadrado. O que a gente vai fazer? Para a gente tirar esse expoente daí, a gente passa ele do lado de lá. Quando a gente passa alguma operação do outro lado, a gente passa fazendo o inverso dela. No caso, o inverso do expoente, da potência, é a raiz quadrada. Então a gente passa do lado de lá como uma raiz. Então vai ser hipotenusa igual a raiz de 25. Então a gente tem a raiz quadrada de 25. Como que a gente resolve isso agora?
Eu vou fazer uma aula de raízes mais para frente, radiciação, mas por enquanto, o número quando a raiz é quadrada, só vai ter uma raiz quadrada perfeita se o número for resultado de uma potência, ou seja, de um quadrado. O que é um número quadrado? Por exemplo, aqui, 3 vezes 3 é 9. Então 9 é um número quadrado porque a gente consegue ele através de uma operação do número elevado ao quadrado. Nesse caso aqui, raiz de 25, a gente vai ter uma raiz exata, que é o 5 vezes 5. Por isso que a gente consegue tirar da raiz. Se fosse o número, por exemplo, 2, a gente não tem nenhum número que multiplicando por ele mesmo dá 2. Por isso que é uma raiz inexata. Acaba sendo um número irracional, porque ele vai ser um número infinito que não se repete às casas e não tem exatamente um número que a gente consegue falar que é definitivo para ele. Então, a raiz de 25 vai ser igual a 5. Então a gente tem aqui que o nosso h vai ser igual a 5. E o que é esse nosso h? Lembra que a gente está procurando a hipotenusa. Então, a hipotenusa, que é o nosso lado maior do quadrado, vai ser igual a 5. Então a gente vai ter aqui. Então a gente vai ter aqui que o nosso cateto oposto mede 3, nosso cateto adjacente mede 4, e nossa hipotenusa mede 5. Então, para quem já tem uma certa noção do teorema de Pitágoras, sabe que esse triângulo aqui é um triângulo pitagórico. Por quê? Porque ele forma a terna pitagórica. A terna pitagórica é quando os lados dele são números consecutivos. No caso aqui, 3, 4 e 5. Lembrando que nessa forma que eu mostrei aqui, eu utilizei para achar a hipotenusa. Mas a fórmula é a seguinte. Geralmente a gente fala que é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso aqui é a fórmula para a gente achar a hipotenusa. Mas, se a gente já tem a hipotenusa, mas não tem um dos lados do cateto, por exemplo, se a gente tivesse aqui o 5 e o 4, mas não tivesse o 3, daria para a gente aplicar da mesma forma. Só que a gente teria que fazer umas manipulações a mais. Mas isso aqui eu vou deixar para explicar em outro vídeo. Esse vídeo aqui foi só para falar sobre o Teorema de Pitágoras mesmo, como funciona a fórmula, para que ele serve, onde a gente aplica. E nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre as relações métricas dos triângulos. Então se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreva aí para não perder os próximos vídeos, comenta aí o que você achou e até o próximo vídeo.